Sejam todos muito bem-vindos ao programa Controverso. Vamos conversar sobre projetos, realização de projetos, que nós convidamos aqui o consultor empresarial para desenvolvimento humano, o colega Eduardo Rodrigues. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, Giovanni, tudo bom. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela abertura, obrigado e parabéns aí pelos novos estúdios. Fico feliz por vocês. Você veio conversar conosco sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento do ponto de vista empresarial e também apresentar o livro Bora pro Jogo. É um livro que foi lançado agora em dezembro de 2019, que está sendo distribuído a partir de 2020, aonde o Eduardo Rodrigues, ele é um dos participantes, um dos coautores. Você mexe com desenvolvimento humano. Certo, exato. E você percebe então que 2016, 17, 18, até mesmo 2019 teve uma série de problemas na economia, na organização do Estado brasileiro, mas você acredita que as pessoas podem mudar por si próprio e com isso gerar uma contribuição de melhoria? Sim. Certo. Por onde começar? Por onde começar? Primeiro ponto é entendendo por que às vezes as pessoas estão perdidas nesse cenário. Uma pesquisa de julho do ano passado, Giovanni, é assustadora. 86% dos brasileiros estão passando por algum transtorno mental. Então a gente está falando aqui de um... O que é transtorno mental? Tá, vamos definir isso. Um nível de ansiedade e depressão, certo? Então a gente tem aqui hoje 9 em cada 10 trabalhadores passando por um cenário de ansiedade dentro das empresas. Medo de desemprego? Ou medo de que não vai dar conta da concorrência? Vários outros cenários. As pessoas estão muito demandadas hoje. Você manda um e-mail e de repente, você recebe o e-mail e de repente já tem uma mensagem do WhatsApp te cobrando que você não respondeu o e-mail. As pessoas elas estão recebendo hoje informação por diversos canais. E esse é um dos cenários que gera ansiedade. Nós estamos num mundo hoje onde as mudanças são muito rápidas. E isso exige das pessoas estarem se recobrando dessas crises com muita rapidez para com que elas possam, então, caminhar aí de uma maneira mais alinhada com os tempos. Essas questões sobre autoestima, meu ser, quem eu sou e assim por diante, qual é a importância dessas identificações para quem está agora sentado assistindo nosso programa e planejando o seu crescimento individual, empresarial, crescimento dos negócios ou até mesmo o crescimento como pessoa? Certo, importantíssimo. Quem está pensando na dieta, na cirurgia bariátrica para fazer? Sabe por quê, Giovanni? Porque fizeram uma pesquisa com tenistas e chegaram à seguinte conclusão. Muitas vezes a performance do tenista cai não porque ele tem algum ajuste técnico para poder fazer, como virar melhor a raquete para poder voltar aquela bola ou melhorar um pouco na tacada para poder atingir o adversário. O grande problema da performance do tenista está muito relacionado ao que ele sente sobre si mesmo e ao que ele pensa sobre si mesmo. Dinâmicas psicológicas do processo. Então, quando nós estamos falando com o telespectador, você que está nos ouvindo aqui, e você está no seu projeto pessoal, no seu projeto de vida, no seu projeto profissional, muitas vezes você fica estagnado pelo que você pensa sobre si e pelo que sente sobre si. Por isso, ajudar a pessoa a reprogramar e pensar uma nova maneira, ter novos paradigmas, isso é essencial para o projeto de vida pessoal e profissional. Você trabalha como desenvolvimento empresarial. O desenvolvimento humano dentro das empresas. Consultor empresarial de desenvolvimento humano dentro de empresa. Você é autor de livro. Essa atividade de desenvolvimento humano é o coach. Exato, é o coach que nós chamamos de coach executivo. Isso. Né? Então hoje eu sou um coach executivo, trabalho como coach executivo em empresas no Brasil e também atendo organizações no exterior, ajudando líderes de projetos, tanto na parte estratégica, quanto também na parte ali pessoal no lidar com a equipe. Eduardo, eu gostaria de, a partir de agora, a gente conversar um pouco sobre coach. Claro. Qual é a sua formação para chegar nesse momento de coach, escrever livros, orientar empresas, orientar carreiras e orientar pessoas? Certo. A minha formação ela começa primeiro com uma experiência muito grande de liderança, tá? Ajudando pessoas dentro do setor sem fins lucrativos, movimentando voluntariado. Então imagine você pensar em voluntariado e colocar as pessoas dentro de um nível de engajamento, isso envolve um entendimento humano. Quem essas pessoas, as suas motivações, os seus desejos, os seus esforços. Então, toda essa caminhada para lidar com gente me trouxe aqui esse passo e esse desejo de ajudar organizações também a lidar com pessoas e os liderados a lidar com a sua equipe.
Depois, qual foi... Aí você teve uma percepção de si mesmo e o que mais você desenvolveu para alcançar essa preparação mais profissional? Existe uma caminhada, toda uma caminhada técnica nesse processo que ajuda a gente a aguçar todas essas competências. Porque quando a gente está falando de coach, nós estamos falando de competências, desenvolvimento de competências, ok? Então, uma caminhada em cursos no exterior, como organizações Alemanha, Estados Unidos, tudo isso criou aqui, para mim, hoje, uma formação técnica dentro dessa capacidade para gerar consultoria de desenvolvimento humano das empresas. Eduardo, eu tenho certeza que o meu internauta e o telespectador, assim como eu, está muito curioso para saber um pouco melhor sobre essa questão que virou um pouco da mitologia pop hoje, né? O coach, o mentoring, o psicólogo que trabalha na área comportamental, os psiquiatras também estão entrando um pouco nessas orientações e parece-me que está muito difuso. Eu queria que você explicasse um pouco isso para a gente, eu queria entrar em alguns assuntos polêmicos com você em relação ao coach. Afinal de contas, o que é isso? Por que tantas denominações, se elas todas fazem a mesma coisa? O que é exatamente que nós estamos tratando? Elas não fazem a mesma coisa, elas são profissões de apoio humano, certo? Mas com nuances bem diferentes, não é? Então vamos colocar aqui, por exemplo, quando eu sou contratado para ser um consultor empresarial para desenvolvimento humano, por exemplo, empresas me contratam para poder como desenvolver melhor a liderança e as equipes. Ali o meu papel é analisar a liderança e a equipe e ali oferecer soluções para o processo. O consultor, ele escuta e oferece soluções. Igual quando eu contrato na minha empresa um consultor para a área de informática, de Exato. TI, e ele vai dizer, olha, o projeto de TI que vai fazer aqui é esse e aquele. Sim, ele vai prescrever soluções. Certo. Tá? Isso um consultor faz. Um coach executivo, ele não vai prescrever solução para o executivo ou prescrever solução para um liderado. O processo de coach é uma parceria entre o coach e o coachee, certo? O cliente, aonde nós, através ali de perguntas relevantes, geramos um cenário de descoberta para com que ele possa evocar ali dentro dele, tirar dentro dele ali novas possibilidades, com ele, com a equipe, para desenvolver e maximizar potencial. Então, quando a gente está falando de coach, Giovanni, a gente está falando de maximização de potencial pessoal e profissional. Ué, então, peraí. Aí você deu um nó na minha cabeça aqui. Sim, vamos lá. Primeiro, vamos distinguir aqui para o internauta e para o nosso telespectador. Então, tem o coach, que é o técnico, né, que é o profissional, e aquele que é assistido, que é o cliente, que é o coachee. Isso, ótimo. Exato. Segundo, você me fala que o coach ele não dá instruções? Isso. Ele não traz... Ué, mas um técnico não dá norma, não dá instrução? Excelente pergunta sua, porque o nome coach vem do treinador americano que grita instruções para as pessoas que estão no meio do campo. Coaching é uma metodologia e não se usa coaching para tudo. Então, por exemplo, se eu estou aqui em determinada fase querendo com que os meus colaboradores desenvolvam um certo conhecimento, talvez treinamento, onde eu vou ensinar, dar aula, seja melhor, porque é uma fase básica onde eles precisam adquirir esse conhecimento. Coaching é um processo onde eu levanto perguntas e isso vai gerando descoberta para com que a pessoa possa maximizar o potencial dela profissional. Então, quando nós temos aí essa figura de gente dando dica e fala isso é coaching, não, isso não é coaching, isso é um treinamento, isso são dicas sendo dadas. Agora, uma sessão de coaching, quando alguém ali começa a dar dicas, faça isso ou faça aquilo, isso é mais uma linha de mentoring do que coaching. Qual a diferença dos dois? Mentoring é uma pessoa com mais experiência, onde ela está passando ali dicas e também caminhos para com que essa pessoa possa desenvolver. Então, aí tem o aconselhamento, aí tem instruções. Isso, então isso é um mentoring. Então o mentoring, ele é uma pessoa que instrui e que aconselha. Exato. Ele interfere no sentido de sugestionar diretamente o processo que o seu aconselhado está... E a consultoria também vai prescrever. Agora o coaching eu vou trabalhar com a agenda do cliente. É o cliente que traz essa agenda. Então quando eu chego, o Giovanni vai fazer uma sessão de coaching, por exemplo, comigo. Eu vou começar, depois de um certo momento que a gente se conectou, porque precisa gerar uma confiança, entender qual resultado você quer ter daquela sessão.
Eu não chego dizendo hoje, Giovanni, a lição de hoje é essa. Isso não é coaching. Então criou-se um entendimento distorcido do que é coaching. E a pessoa, para ela poder ser um bom coach, um profissional responsável, nós precisamos promover um coach responsável. Ela precisa ter horas de voo aqui. Então hoje, às vezes você pega, qualquer pessoa virou Master Coach. Certo? E, segundo a Federação Internacional de Coach, para você poder ser Master Coach, você precisa de horas e horas de voo. Então, é importante entender quais são os critérios na pessoa, você telespectador, que quer desenvolver um processo para maximizar o seu potencial pessoal e profissional, precisam entender critérios saudáveis na contratação de um profissional. Alguém faz um curso de um fim de semana e ela já está dizendo, eu sou coach. Certo, quantas horas de atendimento essa pessoa tem? Qual a experiência que essa pessoa tem? Então, cabe também ao cliente, a pessoa que está querendo participar do processo, um entendimento maior. E por isso eu dou pelo menos aqui 3 dicas na hora de se contratar uma pessoa. Quantas horas ela tem? Agora, você sabe que... Como é que eu meço essa questão de horas? Como é que eu pergunto ele? Como que... Quantas horas de atendimento hoje você já tem de coach? Então, isso é uma pergunta normal. Agora, quem é iniciante, propõe que é iniciante. Olha, eu estou começando agora. Então, a Federação Internacional de Coach, por exemplo, ela tem 3 categorias. Um coach associado, um coach profissional e um Master Coach. Eduardo, tudo bom. Então, a Federação Internacional de Coach, ela define esses 3 padrões. E você Exatamente. me disse que o que vai definir são horas. Exato. São quantas... E o treinamento também, né? E o treinamento. Então, primeiro um treinamento e depois horas de atendimento. Quantas horas para o iniciante? 60 horas de treinamento, no mínimo, e 100 horas de atendimento. O intermediário? O intermediário, 500 horas de atendimento. 125 horas de curso. De curso de preparatório. Isso. E o Master Coach? Mais de 2.000 horas. Mais de 2.000 horas. Isso aí dá em torno de quanto tempo de uma atividade profissional para uma pessoa que tem uma carteira cheia, 4 pessoas por dia? Daria uns 2 anos e meio, né? Vamos pensar assim, 2 anos e meio, 3 anos. Só que para ele ser Master Coach, ele vai ter que ter passado pelas outras fases. Exato. Então, eu estou falando aí de um profissional com em torno de 5 anos. Exato. É o que na advocacia também nós temos, para que entenda como um advogado já qualificado, né? Um advogado que já passou por bastante experiência. Eu acho que qualquer tipo de profissão, você tem na medicina, por exemplo, a pessoa fazer uma residência, a pessoa ter um atendimento. Mas por que essa popularização Me explica uma coisa, que isso já virou piada, inclusive os colegas aqui da Action, que estão até aqui nos gravando, já fizeram uma brincadeira quando eu anunciei que você vinha, né? O que é o Master Coach holístico, nanomolecular, quântico? Né? O que é essas categorias? Sim, a federação reconhece isso? Não, essas categorias, elas acontecem, isso não é um privilégio só do coaching. Então, esses dias mesmo eu estava vendo alguém falando de um sistema de emagrecimento, um fisioterapeuta, um sistema de emagrecimento com energia, certo? Baseado em física quântica. Então, esses desdobramentos, esse agrupamento nessas áreas, você tem isso com psicólogos que fazem terapias com cristais, por exemplo. Aqui... Não estamos desmerecendo ninguém aqui no programa, mas... Não é privilégio do coach, não né? É privilégio do coaching. Então, isso ele não está se inventando a roda aqui. Isso já aconteceu. Lembra-se daquela época da ortomolecular? Lembro. Se eu não fizesse, ou não fosse a consulta a ortomolecular, então... Morria antes de 70. Exato. Então, esses desdobramentos, eles acontecem em todas as profissões. Isso é importantíssimo ser dito. O que vai acontecer? O telespectador precisa ter um conhecimento, por isso aqui eu quero passar alguns critérios que ajudam ele a tomar a decisão. Por exemplo, se ele fala que ele é um coaching quântico, eu não me aventuro nessa área, né? Agora, ele tem um conhecimento de mecânica quântica, né? Para com que ele possa estar agindo dessa maneira, ou colocando um físico junto para conversar com esse coach, quais são os desdobramentos, porque existe essa questão da ciência, mas também existe uma pseudociência, que ela é vendida como ciência. O coach, o mentoring, esses desenvolvimentos são caráter científicos ou são mais conhecimentos práticos? Várias pesquisas foram feitas já com resultados de um processo de coaching. É importante
Telespectador, é muito importante entender que coach não é alguém gritando instruções, não é alguém dizendo o que você tem que fazer, porque o que se espera... Não é um guru, né? O pessoal muitas vezes quer um guru, né? Deixa eu alguém dizer que vai responder as coisas para ele. Claro, o ser humano quer um guru. O ser humano quer um guru para tudo. O ser humano quer milagre. O ser humano quer que um problema ele possa ser resolvido de uma maneira espontânea. Você sabe que no terceiro bloco eu vou entrar nisso aí, vou entrar rasgando isso aí, né? Nós precisamos entender que a jornada de vida ela é uma construção. Ela é uma construção. E quando a gente está falando de até diferença, você tinha me perguntado, de psicologia e coaching, a gente precisa fazer essa diferença muito grande. Né? Quando o coach ele vai trabalhar com maximizar o potencial profissional, por exemplo, uma pessoa me procura para poder fazer um coach executivo porque ele precisa lidar melhor com o relacionamento com a equipe. O coach, não o coachee, o coach, precisa ter sido um profissional de sucesso na área dele? Isso é uma das coisas que tem sido criticado muito também. É importante entender que coach não é expert. Por exemplo, se você hoje vem como empresário, ok, fazer um coach comigo, e você é um empresário no ramo de transporte, eu não preciso ser um expert no ramo de transporte. Isso é mentoring. O coach vai catalisar um processo de maximizar o seu potencial profissional, mas ele não precisa, na metodologia, ser um expert naquilo, tá? Então, é importante entender que coach não é alguém que vai dar dicas sobre. Ele vai ser um catalisador de ideias. Então, imagine que você vamos pegar química. Tá? Você tem ali os catalisadores. Os catalisadores não vão misturar com aquela substância, mas ele fornece facilitação. O coach é uma metodologia facilitativa para com que surja-se uma nova substância. Então, na hora que eu for buscar o meu coach, eu não necessito que ele seja, por exemplo, eu sou empresário, eu sou advogado, eu não preciso que ele seja alguém que teve sucesso, que teve dinheiro e etc., para que ele possa me aconselhar. Porque, na verdade, ele é uma pessoa formada e versada na área de desenvolvimento humano para me ajudar a concatenar minhas ideias e chegar a um determinado resultado. Olha, observa, nós trabalhamos com organizações, tanto privadas quanto públicas, empresas familiares também, no desenvolvimento desses profissionais. Nós fizemos uma campanha, nós fizemos um acompanhamento de coach executivo com a superintendente de um grande órgão em São Paulo. Então, ela está ali como líder de milhares de pessoas. Bom, observa que no processo de coach, eu não sou hoje um superintendente do órgão público e não tenho experiência como superintendente de um órgão público. Mas a metodologia ajudou essa pessoa a catalisar novas ideias para trazer criatividade e inovação. Isso já é um resultado, um case de sucesso. Com certeza. Então você teve ali um grande número de colaboradores aderindo a uma campanha de sustentabilidade na época do corte de despesas com o novo governo. O que era para ter sido tido só como um cenário de desmotivação, eu tive uma equipe totalmente motivada para com que elas pudessem se adaptar ao novo cenário. Então, observe que você precisa buscar para dessa pessoa quais são os resultados, qual é a caminhada dela. Se ela está iniciando, então que ela diga que ela está iniciando. Pesquisa a escola que ela fez, né? Pesquisa o número de horas, porque às vezes a pessoa no começo ela vai estar atendendo pro bono para poder fazer um teste, mas você está entendendo que você está num atendimento pro bono, seja um atendimento gratuito, e você está entendendo que ela está numa aprendizagem. Precisa se deixar claro qual estágio, um estágio mais profissional ou um estágio de aprendizagem. Eduardo, tem muitas outras desmistificações que eu quero ver com você, só que vamos ficar para o terceiro e último bloco. E você permanece conosco. Você está no lugar certo. De volta ao programa Controverso, hoje com o tema 2020 de possibilidades, desenvolvimento humano, com o consultor empresarial para desenvolvimento humano, Eduardo Rodrigues, que está lançando aqui no nosso programa o livro que ele fez parte, Bora pro Jogo. Eduardo, você fugiu de uma pergunta minha que eu fiz. Você explicou a questão da diferença, né, do mentoring, que o mentoring é uma pessoa geralmente voltada àquela atividade e ele sim discute aspectos bem práticos da atividade que a pessoa está inserido. Já o coach, ele traz várias metodologias para o desenvolvimento da pessoa alcançar aqueles objetivos que ela se propõe dentro da atividade profissional. Ok até aqui? Ele trabalha com a linha de maximizar esse potencial, mas não prescrevendo receitas para ninguém. Já o mentoring, ele pode ajudar isso, ser mais objetivo. Isso. Uhum.
Mas você não me respondeu a diferença que tem dessas duas atividades para o psicólogo que trabalha com desenvolvimento. Ah, sim. Ok. Bom, a diferença, a psicoterapia, ela é uma terapia da psique, da alma. Então ela é para poder lidar com as emoções. Cura. Isso, essa cura desse processo, da elaboração das histórias, da elaboração da caminhada da pessoa e lidar para o pessoal estar bem consigo mesmo. Ele não teria um alvo específico fora? Não, o processo da terapia, o coach ele é muito mais focado em resultados. Externos. Né? Não, ele também pode ser um resultado interno, ok? Aonde a pessoa, eu gostaria de estar desenvolvendo melhor uma adequação com o meu trabalho. Né? Isso, a gente pode trabalhar essa meta no coaching, por exemplo. A diferença aqui entre, enquanto o coach vai lidar com a maximização desse potencial humano, a psicoterapia ela vai lidar com a elaboração de questões. Eu não vou elaborar questões junto com a pessoa numa sessão de coaching. Então, já teve inúmeras situações onde começamos um coach com um determinado líder, com um determinado executivo, empresário, o nível de estresse e ansiedade estava tão grande, aonde foi se fazer a pergunta, quais outros recursos você acredita que precisaria buscar para com que você saísse desse cenário? Então, eu também não prescrevi para ele psicoterapia. Aí ele falou assim para mim, Eduardo, eu estou achando que eu estou precisando procurar um psicólogo. Então, você, enquanto coach, trabalha com aquilo que o cidadão já possui de antemão. É isso? Você trabalha muito com aquilo que ele já tem, com aquilo que ele crê, aquilo que ele é, aquilo que ele já conhece. Sim, nós vamos trabalhar com uma agenda que ele vai trazer. Por exemplo, Eduardo, eu gostaria de lidar melhor com o meu chefe. Eu gostaria de conquistar uma carreira em 2020 mais promissora nesse ano. Então nós vamos caminhar aqui com as metas que ele traz para o processo. A psicoterapia, por exemplo, com esse determinado executivo, ele foi encaminhado para um processo psicoterapêutico. Com esse determinado executivo, ele foi encaminhado para um processo psicoterapêutico porque ele precisava elaborar algumas questões emocionais, algumas questões de história de vida em que nós não vamos entrar aqui no processo de coach. Tá mais claro? Tá sim. O que é crença limitante? Ok. Isso virou, inclusive, já também outra que já virou piada e todo mundo fala de crença, não, eu tenho que combater minha crença limitante. Aí você pergunta o que é crença limitante? Não sei, eu ouvi, fica bem. Sim, sim. É uma pena que isso cai dentro desse tipo de folclore. Porque, na verdade, eu me lembro que eu cresci, Giovanni, com a minha avó dizendo assim, menino, não toma leite com manga. Você tem quantos anos? Eu tenho 40. Não parece. Não parece? Então eu tô bem. Bom, então assim, eu cresci ouvindo que eu não podia tomar leite com manga, certo? Porque aquilo trazia alguns desdobramentos, enfim. Por mais que você me ofereça, eu já quebrei aqui tento quebrar, mas por mais que você me ofereça alguma coisa que tem leite com manga, fica lá no fundo aquele paradigma. Quando a gente está falando de uma crença, é um paradigma que a pessoa tem engessado e que não deixa ela dar passos, tá? Então a proposta é tirar e reformular paradigmas que limitam para paradigmas que vão fortalecer e impulsionar essa pessoa. Mas lembre-se, não é alguém gritando uma dica ou gritando um paradigma ou dizendo, faça isso daqui. Isso não é coach, isso virou uma piada, né? Isso aí Então a piada não é a essência. É como você falar, por exemplo, no meio jurídico, de segurança jurídica. Esse é o termo que nós mais utilizamos dentro da consultoria empresarial jurídica, de que todos os atos jurídicos precisam de ter segurança jurídica. Não tem como fazer piada de uma coisa dessa porque ela é fundamental. Todo o resto da consultoria empresarial, do ponto de vista jurídico, vai basear nisso, na segurança dos procedimentos. Então, essa crença limitante, ela também o entendimento dessa crença limitante, a modificação, ela também é uma essência do trabalho de coach? Nós estamos falando aqui de paradigma. Ele pode ser limitante ou ele pode fortalecer, ok? Lembra que eu falei no início lá do programa que muitas vezes os tenistas não tinham uma boa performance baseado no que eles estavam sentindo sobre si, pensando sobre si? Essa mesma pesquisa foi aplicada para gerentes executivos. O que eu percebo, e que você pode perceber também na lida diária dentro das empresas, o gestor precisa ter uma conversa difícil com o liderado dele. Então, até ele chegar na mesa daquele liderado, ele vai pensando como é que ele vai receber, como que ele vai
Muito da estagnação está no pensamento dele sobre si, no que ele sente sobre si, até chegar para ter aquela conversa com aquele liderado. Então, mudar a crença, mudar o paradigma é ajudar a pessoa a sair de um cenário que ela criou ou que ela recebeu durante a vida para poder, então, ali ver outras possibilidades. Mas como você vai trabalhar com uma pessoa como eu, por exemplo, que sou mais velho que você, ouvi a mesma história da manga com leite, que era impossível, mas sou um transgressor. Ou seja, eu ia e comia a manga e tomava o leite, porque se eu não sei pela minha experiência, eu não acredito. Um transgressor, como é que você trabalharia com um transgressor que geralmente não tem muito dessas crenças limitantes? Todos têm. Objetivamente todos têm? Todos têm. Isso é científico? Todos têm. Quando saiu um livro, ele virou uma febre, o Mindset, né? Há pouco tempo. Agora. Essa era a outra pergunta que eu tinha para fazer. Nós precisamos trabalhar o nosso Mindset para poder combater nossas crenças limitantes. Quando você pergunta... E isso só pode ser feito com o coach holístico, nanomolecular, psicoquântico. Né? Adoro essa piada. Sabe por quê? Porque é uma oportunidade. Eu me lembro uma vez que uma pessoa chegou para mim e falou assim: Eduardo, como é que você vê o concorrente? Eu falo de uma maneira muito positiva. Porque ele é uma oportunidade para eu poder me aperfeiçoar e também mostrar o que é um diferencial. Quando a gente está tendo essas piadas, a gente acaba gerando um cenário negativo, porque a pessoa ela não entende a essência. Então, quando a gente está falando aqui de desenvolvimento humano, de transformação, você me pergunta: Eduardo, eu sou um transgressor, como é que você faria? Primeira competência de coach: confiança. Certo? Então, eu tenho confiança nesse profissional? Quais são aqui, qual o caminho que ele criou para poder gerar aqui essa empatia? Segundo, essa é a sua agenda? Você vai trazer a sua agenda e não eu dizendo assim: eu preciso quebrar essa crença no Giovanni. Não é. É você vai trazer a sua determinada meta, aquilo que você espera ver acontecendo, e no decorrer do processo a gente vai entender que um dos entraves para você alcançar essa meta é a sua maneira de pensar sobre aquele assunto. Então, a maneira como você pensa vai afetar resultado, se ela for uma crença que enfraquece. Eduardo, só de ver aqui a reação do pessoal que está aqui assistindo e algumas indagações que estão chegando, você trouxe... Indagações ou clareza? Clareza. Você está trazendo uma clareza solar naquilo que, eu te confesso que nós mesmos aqui acreditávamos como uma coisa que era menor. Então você nos trouxe soluções, você nos trouxe casos concretos de aplicação, diferenciações, fantástico. Eu vou trazer você de novo em outros momentos para nós ampliarmos um pouco mais essa percepção. Claro. Mas eu tenho ainda alguns minutos de programa e eu gostaria de tocar num ponto muito delicado. Ok, vamos lá. Você começa, hoje você é um consultor empresarial, você trabalha com desenvolvimento humano e você é um coach executivo. Mas a sua primeira formação é como teólogo. Certo. E você é pastor. Uhum. E hoje, quando nós estávamos preparando esse programa, nós fizemos um mergulho, a nossa equipe jornalística, e trouxe para nós uma situação que eu tenho percebido, eu sou pastor, sou evangélico, e nós temos percebido muito no meio evangélico. Primeiro, no final dos anos 90, no começo da primeira década do ano 2000, desse século XXI, nós tínhamos um problema grave, que era a inserção da psicologia que estava entrando nos púlpitos. E meio que uma mistura... É um problema grave? Eu acredito que sim, porque... Interessante sua pergunta. Eu acredito que sim, porque eu entendo que a igreja ela é propagadora de uma palavra específica, de uma missão específica, que é evangelística. Uma palavra que é muito clara. O cuidado das pessoas ele é adicional, mas o ponto fundamental é a propagação. Não? Será que é isso que Jesus fazia? Eu vejo que... Deixa eu terminar de fazer o questionamento, claro. Porque eu acho que eu te dou mais espaço, ok? Então, no ponto de vista meu, pessoal, posso estar errado, mas também de um grande grupo de pessoas, a igreja tem uma função basicamente evangelística, né? E também de aconselhamento, mas tudo dentro da palavra.
E nós tivemos, no final dos anos 90, começo da primeira década dos anos 2000, muito desse envolvimento psicológico que se mistura um pouco com autoajuda. Tanto é que algumas pessoas não faziam nem muita diferenciação. Iam para a igreja porque se sentiam bem, mas o Cristo da igreja muitas vezes não pegava. Bom, esse é um ponto. Só que ultimamente nós temos percebido uma outra movimentação. São pastores jovens que estão percebendo que tem uma plateia e estão transformando essa característica, essa habilidade em um trabalho de coach. E levando também, inclusive, para dentro de uma estrutura profissional. O que é que eu estou querendo colocar para você? Se você percebe que isso existe, você já começou a pontuar, né? Será que isso é um problema ou não? Vou deixar a palavra com você. Ok. E até onde isso é válido ou não é válido? Certo. Bom, quando você menciona inserções psicológicas no Evangelho, isso é um problema. Isso me preocupa, por duas razões. Evangelho é uma boa notícia. E quando Jesus chega para conversar com a samaritana na beira do poço, quando ele conversa com um pai ali naquele desespero da cura do filho, que seja na morte do filho, de uma doença do filho, existe uma dinâmica psicológica daquela conversa, de escuta, de entendimento de quem aquela pessoa é, de acolhimento daquilo que ela está trazendo. Mas não era o objetivo. Existe, ele é um efeito colateral. Qual era o objetivo? O objetivo era fé. Concorda ou não? Mas fé é resultado do quê? De crer naquilo que muitas vezes ainda não é consolidado no mundo físico. Certo. O que nós entendemos, o que eu percebo às vezes na igreja, é que fé é simplesmente você acreditar numa lista de dogmas. Mas aí eu não preciso da igreja. Tudo bem, mas o que eu estou dizendo é que fé é simplesmente como se eu acreditasse em 5 grandes dogmas. E aqui o que a gente está falando desse evangelho é uma amplitude muito maior. É um Cristo que interage comigo dentro das minhas relações familiares e isso envolve uma dinâmica psicológica. Quando Cristo interage comigo no meu casamento, no meu trabalho, tudo isso envolve dinâmicas Então você acha válido? Eu acho, nós precisamos fazer uma diferença aqui, tá? Isso precisa estar muito claro. Utilizar o estudo da psicologia para trazer clareza nas relações, no entendimento do eu, no entendimento do próximo. Isso é muito importante, porque a revelação divina ela não vem só através das escrituras em si. Ela vem através também, a verdade vem através dos estudos. Não é isso que fala no Novo Testamento? Oséias, capítulo 6, versículo 3, né? Conhecer e prosseguir no conhecimento de Deus. E no Novo Testamento também você fala, olha, você olha para a natureza, você olha para esses fenômenos. Você olha para a natureza, você olha para esses fenômenos e você percebe verdade, você extrai verdade disso. Isso é ciência. Então aqui é pegar dizendo, não, nós não podemos trazer um entendimento maior, porque o evangelho ele é psicológico. O evangelho é psicológico. É Jesus interagir com essa dinâmica da pessoa. É Jesus pegar uma mulher que estava sendo totalmente discriminada por ser samaritana e discriminada até pelos próprios discípulos dele. Jesus senta na beira daquele poço e diz, eu não me importo com o seu rótulo, eu quero interagir com a sua história. A adúltera, né? Exato. A adúltera acho que é um exemplo também fantástico. Exato. Né? Olha, eu não julgo. Né? Eles te julgaram? Eu também não te julgo. Jesus estava preocupado muito mais com aquela história, com o enredo. E quando a gente está falando, então, de psicologia, a gente está falando desse enredo que a pessoa... E quando a gente está dizendo sobre fé, eu gosto muito de dizer, e eu acho importante falar isso também para o telespectador. Fé envolve entender também aonde estão as digitais de Deus na minha história. E isso envolve também na construção das minhas emoções, na construção de quem eu sou como pessoa. Então, voltando lá para a sua pergunta no início, ter aqui um entendimento do que a ciência pode agregar para o crescimento das pessoas, para com que essas pessoas possam ser desenvolvidas, é interessante. Agora, naquela época, eu também participei dessa época da cura interior, lembra disso? Cura interior. Isso. Então você tinha algumas aberrações. Ministração com anjos. Isso. Os anjos vinham e curavam. Aqui o que eu quero colocar exige um preparo, porque muitas vezes a pessoa está jogando para o outro e projetando no outro um conteúdo que é dela.
Então, enquanto eu estou aqui num processo de coach com você, por exemplo, eu não vou ficar jogando um conteúdo que é meu, eu preciso estar muito atento ao que é o meu conteúdo. Porque às vezes eu sou até de outra expressão de fé. Com certeza, e a gente não vai entrar nesse mérito, né? A não ser que você queira, mas é você trazendo a sua agenda e não eu impondo a minha agenda para você. Então, quantos médicos você tem aí não preparados para fazer uma cirurgia plástica e estão fazendo? Agora você quebrou a vidraça. Concorda? Concordo. Então aqui eu não posso pegar e colocar no mesmo balaio os médicos em geral, porque por causa de alguns. Vai caber. Agora, você pergunta... Se vem da religião, se vem da experiência acadêmica, se vem da experiência profissional, o que importa é se ele tem experiência e se ele consegue alcançar os resultados propostos. Seria isso? Sim, você precisa ver o histórico dessa pessoa. Agora, é muito importante fazer uma diferença aqui. Nós não podemos misturar... as caixas. As caixas, tá? Então, o coach vai trabalhar aqui a maximização desse potencial pessoal e profissional. O psicólogo vai trabalhar essa elaboração dessa história, dessas emoções, esse desenvolvimento emocional, certo? O consultor, ele vai ver uma dor, diagnosticar e prescrever uma solução para aquilo. E o mentor é uma pessoa experiência, ele tem expertise. Ele tem história naquilo e ele vai passar então também dicas e caminhos para com que aquele mentoriado possa crescer, certo? Hoje eu atuo nessa linha de uma consultoria para desenvolvimento de liderança e utilizo a metodologia coaching para despertar o potencial em executivos e também líderes de equipe. Bom, nós estamos aqui com o Eduardo Rodrigues, consultor empresarial para desenvolvimento humano. Eduardo, você tem aí 30 segundos para deixar a tua mensagem final, para fazer a conclusão do teu raciocínio. O público é seu. Sim, eu gosto muito de uma frase de Peter Drucker que diz o seguinte: o trabalho mais importante não é encontrar a resposta certa, mas levantar as perguntas certas. O processo de coaching é isso. Simples assim, levantar perguntas que possam catalisar em você descoberta, aprendizado, novas possibilidades e não alguém dizendo o que você tem que fazer. Isso aqui é uma clareza que nós precisamos ter logo do início, no princípio. Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Giovanni, eu agradeço. Um abraço para você, você está no lugar certo. Esse é o programa Controverso, eu sou Giovanni Bueno e você sempre muito bem-vindo.